se ninguém vai saber que eu falei isso. Então, é o seguinte, esse livro Obreiros da Vida Eterna é uma grande oportunidade para a gente de fazermos as nossas reformas. Por quê? Porque ele traz informações preciosas, tanto doutrinárias, como para que a gente reveja algumas coisas que a gente fez, contando casos importantíssimos para nos ajudar a nos melhorar. A primeira parte desse livro traz algumas coisas que lembram muito o momento que a gente está vivendo quando a gente fala no fogo purificador, né? Até no plano espiritual, existe um momento em que é necessária a limpeza das energias, né? E ele reforça alguns conceitos que nós já vimos, mas nós vamos falar sobre isso já já. É importante que a gente tenha em mente a importância desse livro. Ele é um livro mais difícil, pode ser que seja. É o meu livro predileto. Eu não sei se porque nele eu aprendi muito, ou se é porque é meu predileto mesmo. Então, vamos lá. Nós começamos esse livro com a saída de nosso lar de uma equipe, que é o Jerônimo, o André Luiz, a Luciana, que é médium vidente, e o Padre Hipólito. O que eles vieram fazer? Eles vieram para casa transitória para poder ajudar a fazer 5 desencarnes que vocês vão ver na próxima aula. Certo? Muito bem. E quando chegaram na casa transitória, eles conheceram a Zenóbia, que era quem administrava a casa, e o Gotuso, que era o trabalhador mais cooperativo que ela tinha, mais dedicado que ela tinha, mas que não conseguia reencarnar e estava estacionado. Lembra que a gente falou que a gente pode estacionar na nossa evolução? Lembram disso? Mas isso é opcional até certo ponto. É chegada a hora em que a gente é compulsoriamente convocado a reencarnar. Porque o objetivo de Deus para cada um de nós é a evolução, não estacionar. Só que mesmo nesse momento em que a gente está sendo útil de alguma forma, isso conta para o nosso melhoramento, para o nosso aprendizado, mas não nos isenta de responsabilidades e nem de reencarnar. Mas conta. E naquele momento, Gotuso era necessário, com os conhecimentos médicos que ele tinha, naquele ambiente que era a casa transitória. E isso ficou bem claro no decorrer das coisas. Baseados nisso, eu queria fazer uma primeira pergunta para vocês que eu não mandei antes. Eu queria saber o que vocês entenderam sobre a casa transitória. Por que ela é uma casa transitória? Quem quer responder? Eu Eu tinha entendido. Opa, que é uma Pera, uma casa... cada vez. gente falando. Vamos combinar de levantar a mão e aí a gente chama, Isso. que fica mais fácil. E a gente está querendo que vocês participem. A gente quer ouvir vocês mesmo. Então, Cida. Então, eu entendi que, assim, no começo eu até confundi um pouco, eu falei para vocês que eu estou fazendo alguns trabalhos com a Casa Transitória, participando também da Casa Transitória Fabiano aqui. No começo eu falei, nossa, que estranho, mas aí depois, no decorrer do livro, eu percebi que é uma casa transitória espiritual, ela não é física. Então, ela chama transitória porque ela se move para atender às necessidades às quais ela se estabeleceu, que é de resgate, de ajuda. Então, eu achei isso maravilhoso, eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu achei isso fantástico, né? E você sabe dizer qual é a diferença entre a Casa Transitória Fabiano de Cristo da Marginal e essa? Sem ser a locomoção? É bom. Assim, eu acho que a casa tradicional, né, ela é como outras casas, né, onde você auxilia muitas pessoas em diversas questões da doutrina espírita, né. Então, você tem ali, por exemplo, nessa Casa Fabiano de Cristo aqui, da Marginal,
Nossa, são inúmeros os trabalhos que são feitos lá dentro, né? Eu ainda estou conhecendo todos eles e estou ficando encantada. Mas ela é uma casa que se faz ou que se presta dos trabalhadores que somos nós encarnados, né? Numa casa transitória como essa, né, da Zenóbia, enfim, que ela dirige, é uma casa toda formada por espíritos que estão ali também em transitoriedade, é o caso do Gotuso, e que eles estão ali para servir. Então, ao invés, por exemplo, de estar no nosso lar, como é o caso do André Luiz e de outros tantos, que além de estarem aprendendo, eles também estão auxiliando nas missões, ali na casa transitória, eles estão em missão constantemente, quer dizer, é um trabalho ali afinco, né? Enfim, é um trabalho, é isso que eu entendi, maravilhoso, né? Tá. Ambas têm missão de resgate. Tá. Ambas têm missão de resgate. A Fabiano de Cristo aqui da Marginal e a Fabiano de Cristo no plano espiritual. A diferença está em que a Fabiano de Cristo no plano espiritual, ela está ali para ajudar os espíritos que são mal orientados religiosamente, cientificamente, e fazem a passagem. Para que eles não fiquem desesperados, para que eles não fiquem perdidos. A Fabiano de Cristo aqui também socorre para que não haja perda, por isso que ela chama Fabiano de Cristo e é ligada à Federação Espírita, né? Ela também socorre para que não haja perda, né? Então é isso, a única diferença é que lá ela socorre os espíritos que são mal informados, mal educados, não no sentido de ser sem educação, mal educados mesmo, educados erroneamente com relação ao Evangelho do Cristo, né? É isso. Pode falar, dona Paula, que levantou a mão. Aí depois é a Vivi. Já até abaixei porque o meu entendimento também no começo de transitória era de transitoriedade do tempo em que os espíritos passavam por lá, né? Só enquanto eles tinham que entender alguma coisa. Mas no decorrer do livro eu entendi que é porque ela também muda de lugar mesmo, né? Ela se transforma. E como é feita essa mudança de lugar da casa transitória? Alguém lembra? A própria casa ela tem um motor, né? Uma coisa assim que faz com que ela tenha como esse motor funciona? A prece. Com a prece de Não, é o fogo etérico. Por fluidos mentomagnéticos. Isso. E quando acontece alguma coisa, né? Isso. Nós vamos falar mais no texto ainda. Ela se move quando há necessidade. Nesse caso, a necessidade é porque ia passar o fogo purificador, porque as energias estavam muito densas, né? Então, por isso que ela teve que sair daquele lugar. Não é só aí. O fogo purificador vai passar todas as vezes que o trabalho deles, da casa transitória, se esgotou naquele sítio. Entendi. Então, aquele trabalho deles ali havia se esgotado. Eles tentaram resgatar alguns espíritos, plantaram as sementes devidas, né? E tinham que vir embora. Quando vai passar o fogo purificador e a casa transitória se move para outro ponto, é por isso, porque a tarefa da casa transitória naquele sítio mesmo, naquele local, se fez concluída. E aí dá uma limpada com o fogo purificador, é isso? Isso. O fogo purificador dá uma higienizada no que fica de, não sei se é miasma. Os resíduos mentais que ficam ali. E para não levar para uma outra região, já chegar impregnado, né? Isso, e a casa transitória também, vocês veem que ela é toda protegida magneticamente, né? Totalmente protegida magneticamente. Para quê? Quando fazem a limpeza e o transporte, o que acontece na casa é fantástico, né? Um pouco antes de eu ler esse livro, aconteceu um fato comigo lá no GEMP. Eu trabalhava na evangelização infantil e cheguei cedo, estava sentada na entrada da Casa Velha e chegou uma moça completamente... a palavra incorporada não é o correto, obsidiada. Então, ela estava se comportando como um fidalgo. E falava como um fidalgo. Arrancou todas as joias que a moça estava... Foi atirando. E o pai da moça vinha vindo atrás, recolhendo tudo. E a Marinês ficou parada na porta do Salão da Paz, olhando o acontecido.
E aí ela falou, vem aqui, vamos conversar um pouquinho. Ela falou para a moça, vamos conversar um pouquinho. Ela falou assim, você não me entende, eu não vou falar com você. Eu quero falar com o seu superior, sabe? Coisas assim, bem... Ela falou, mas vamos conversar um pouquinho, eu vou chamar meu superior para você, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. E o espírito que estava com ela não dava brechas para Marinês, de jeito nenhum. Mas eu ainda não tinha o meu entendimento de hoje. E eu fiquei muito brava com a Marinês. Eu achava que a Marinês tinha que botar ela para dentro do Salão da Paz e ajudar. E aí, na casa transitória, a gente percebe que não é tudo que a gente pode fazer na hora que a gente tem à frente. Às vezes, o melhor recurso é apenas a oração. Por quê? Porque se eu levar aquela pessoa para um outro lugar, ela vai contaminar todo o trabalho que já foi feito e não vai adiantar nada para ela. Parece duro falar isso, né? Mas é a mais pura realidade. A gente tem que pensar no todo, não só naquela pessoa. Aí, de repente, ela ficou nervosa, tirou o guarda-chuva assim na direção da Marinês e subiu as escadarias da casa antiga e foi para a rua. E o pai, desesperado, era um senhor bem com dificuldade de andar, foi indo atrás dela, desesperado para ajudá-la, e ainda nós que estávamos ali fomos catando as coisas que a gente via, que ela foi tirando da moça. Foi assim um negócio bem, bem assustador. E ali, agora, quando eu li o livro Obreiros da Vida Eterna a primeira vez, é que eu fui entender o porquê de algumas atitudes, o porquê que as coisas têm que ser feitas com toda a cautela. Não é tão simples como a gente imagina, né? Não é isso? E o mais importante, eu acho que não é na hora que se quer ajudar, tem que ser na hora que a pessoa está pronta para ser ajudada. Exato, Né? E naquele, a Marinês tentou levá-la para ajudá-la, mas não houve possibilidade. E eu não percebi isso porque eu ainda estava iniciando. Eu não tinha essa noção, entendeu? Mas eu briguei com a Marinês, eu xinguei a Marinês, claro, porque eu sou uma graça. Né? É isso. Vivi, quer falar alguma coisa? Diga, Vivi. Já falaram tudo. Eu também esqueci até de baixar minha mão, né? Mas é isso, eu também espíritos que estão mais necessitados antes dele ir realmente, né? Não sei, está ouvindo, gente? Agora estou. Assim. Ah, tá. Eu entendi que é uma casa que é criada para abrigo temporário dos espíritos, né, recém-desligados que precisam de ajuda, né? Isso, exato. E ela tem como objetivo preparar esse espírito para ele melhorar, né? Enfim. Para ele perceber que o que ele aprendeu até aqui estava errado. Olha Exatamente. A importância da gente transmitir o nosso conhecimento, o nosso aprendizado para as pessoas que não sabem. Vocês percebem como esse livro é importante? Até do padre, né, que fala, pois né? Pois é. Ele fala, como eu aprendi tudo errado, não sei o quê, né? Ele fica assim, bem revoltado, né? Por isso porque as pessoas acham que estão abandonadas, e não é o fato. Porque, na verdade, é o que a gente aprende, né? No catolicismo. Exatamente, né? exatamente. Então, é isso, é tudo que vocês falaram. Vamos ficar muito chovendo no molhado. Isso aí, mas é isso. Vamos lá. Tá bom. Esses espíritos que vão para a casa transitória, quando eles fazem o desencarne, eles estão, é uma coisa que a gente tem que frisar bem, é que eles estão mergulhados em revolta. Eles estão muito revoltados com o que eles aprenderam, eles estão sofrendo, se sentindo desamparados, ignorantes das verdades do Cristo, né? Então, outra dica importantíssima desse livro, o Evangelho do Cristo é o nosso guia, sempre. Tudo bem? Isso ficou claro? A Mônica, ela falou que ela está sem voz, então eu falei que eu ia lendo à medida que ela ia postando, né? Então ela colocou que é totalmente um divisor de águas, pelo menos para mim. Amei esse livro. E a Vânia, lá acima, quando você estava perguntando, ela falou que era a casa em movimento, né? Isso. Quando você falou. Ela tem uma razão para ser chamada de transitória e uma razão para estar naqueles locais. Você vê que ela está muito ligada à crosta da Terra. É como se fosse um umbral. É mais ou menos mesmo painel. Mesmo né? papel. Então, vamos lá. Aí eu perguntei para vocês
sobre sintonia e espíritos infelizes. Quem quer falar? A Beth já levantou a mão. Desculpa, eu perdi o timing. Era sobre uma passagem, eu estou um pouco rouca também. O Jerônimo diz, né, que ele, em 30 dias, ele iria auxiliar. Não sei se você vai nesse ponto, mas minha dúvida é assim, que a casa, ela auxiliava, ela preparava os assistentes que iam ajudar os irmãos em desencarne, né? Quer dizer, ela não só ajudava aqueles que estavam desencarnando, mas fortaleciam os assistentes, né? Os servidores que iam ajudar no desencarne, né? Eu entendi. Ela fazia as orientações necessárias para cada trabalho. E o que foi observado em cada trabalho? Lembrem do Gotuso. Ele foi aproveitado na casa transitória por causa dos conhecimentos que ele tinha, pelo tanto de bondade que ele tinha e o que ele podia fazer para ajudar na casa transitória. Assim é que o plano espiritual trabalha conosco o tempo todo. Por isso somos colocados juntos em grupos de estudo, em grupos de trabalho, em grupos familiares. É assim. Isso está claro para vocês? Deu para entender isso no livro? Beleza. Aí eu queria saber sobre sintonia e espíritos infelizes. Quem quer falar? Ninguém? Vou me jogar no chão. Então, Tá bom. Posso falar? Pode. Então, sintonia e espíritos infelizes tem muito a ver nesse livro com tudo que vocês nos ensinaram nessas últimas aulas com o livro Céu e Inferno, né? E essa questão do nosso pensamento, daquilo que a gente vibra, da forma que a gente vibra, as dores que a gente carrega, porque a vida é um eterno desafio, mas a forma como a gente lida com elas, o tempo que a gente permanece no que a gente chama de deserto, né? Quando a gente está vivendo alguma dor, tudo isso emana vibrações, né? E essas vibrações, elas, além de atingirem outras pessoas, elas tornam a gente mesmo cegos, né? Então, os espíritos que ainda estão errantes, ainda estão, como todos nós, mas que estão mais, às vezes, emaranhados no mal, eles emanam uma vibração que os cega de uma maneira que é como aquela parte do livro em que a gente comentou aqui, do padre Hipólito falando do evangelho lá com aqueles espíritos, e de repente eles começarem na rebeldia, a se revoltarem e a escarrar mesmo, né, nele uma série de coisas, tanto que o André Luiz, eu achei esse momento maravilhoso. O André Luiz fala assim: eu ali não estava entendendo, porque eu achei que o Hipólito tinha que responder, ele tinha que partir para o... E eu queria bater no André Luiz esse livro inteiro. Pois é, mas assim, ele é maravilhoso, porque ele fala a verdade, que é o que ele sentiu. Não é? A gente é assim, ele sabe que ele está ainda... Naquele momento, ele ainda está lutando com ele mesmo, com as imperfeições dele. Eu acho engraçadinho ele falar. Aí o Jerônimo me olhou, né? Assim, com aquela cara, não precisou falar nada, só olhou. Já sabia que eu ia perguntar. Os primeiros livros de André Luiz, ele é muito inconveniente. Muito inconveniente. Ótimo. Mas, na realidade, eu acho que ele funciona como ele é muito didático para a gente. É como nós, ele é nós. Isso, eu falo que assim, ele me representa. Porque, assim, ele ajuda. Ele é curioso. Estão fazendo aquele ensinamento, aquela coisa profunda, vão surgindo questões. Aí vem o Santo André Luiz e faz a pergunta que a gente queria falar. Aí, o que vocês observaram nesses espíritos infelizes nesse momento do livro? O que chamou a atenção de vocês na descrição desses espíritos? Debochados, totalmente assim, eles querem desequilibrar,
eles querem ferir, então eles tentam pegar naqueles pontos que são mais tão padre de fantasia, né? Você está falando o quê? A Mônica está dizendo amargura. Mas o que eu queria que vocês tivessem falado... Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Eu acho que... Diga, Aline. Influenciar outros para entrar na mesma carga vibratória que eles, tentando derrubar o próximo. Também. Mas o que é que a gente percebe nesses espíritos? Eles se transformam em monstros, eles se desfiguram. É verdade. Como é que eles fazem isso? Na fotografia, né? Animada. Como é que eles fazem isso? Como é que eles se desfiguram? Porque estão comendo as vísceras? Eles estão em processo de decomposição, não? Porque eles se pensam monstros. Tá. É isso mesmo. Que, na realidade, é a energia que ele emana. Exato, exatamente. A energia que ele emana é como ele começa a se ver. É como ele Vocês vão conhecer, não sei se alguém já ouviu falar em ovoides, espíritos ovoides. Eles vão se deformando a tal ponto que eles perdem a forma do perispírito. Eles viram bolas, pedras, ovos mesmo. O perispírito se deforma de tal maneira que perde a forma do perispírito. Isso a gente faz... Oi? Não, tem a zootopia, que eles também se transformam em animais. Zootopia. Então, as zootopias, eles se transformam em animais. A licantropia, eles se transformam em lobos. Por quê? De tantas pessoas os acusarem dos seus atos e eles perceberem que eles estão errados, vocês vão estudar isso bastante no Mediúnico 3, tá? É só para vocês saberem que o nosso pensamento, ele é responsável por absolutamente tudo. Tudo. Ele é o responsável pela comunicação, pela atração magnética, pela formação de figuras, pela criação nos painéis, como vocês leram no livro, das imagens de um belo jardim para receber um espírito evoluído. Ele é responsável pela criação de belas flores, belas árvores. Então, o nosso pensamento é a chave de todo o processo espiritual e mediúnico. Por exemplo, quando vocês estiverem trabalhando mediunicamente, por que eu estou trazendo isso tudo? Porque a base desses primeiros capítulos é essa, é o pensamento. Então, quando você vai num trabalho mediúnico, às vezes a pessoa morreu queimada, às vezes a pessoa morreu totalmente deformada, e ela não consegue perceber que aquilo não existe mais. Aliás, ela nem sabe que ela morreu. Uma das funções do dialogador é mostrar para ela que ela está normal. Falar, olha para você, veja, sua mão está aí, está inteira, seus pés, suas pernas, você não está mais queimado, olha, já fizeram curativo em você. Porque o primeiro socorro que esse espírito precisa é no trabalho mediúnico, e é lá que ele vai receber esse socorro. Por isso que é importante a gente estudar, por isso que é importante a gente conhecer e ler as obras de André Luiz. Elas são a base para o nosso trabalho. Então, tudo isso é feito pelo nosso pensamento. Vocês vão ter a oportunidade de ler um livro, que eu não me lembro o nome dele agora, se é Trilhas da Libertação, é que eu confundo esse com um outro, que o espírito se matou na frente de um trem. Então, ele ficou totalmente detonado, totalmente destruído. E esse espírito não conseguia seguir em frente. E as pessoas que se suicidam, esse momento fica se repetindo. Vocês viram isso no livro que a gente estudou ainda há pouco, né? Bezerra de Menezes precisou chamar a Ivone do Amaral Pereira, para ir com ele até essa estação de trem onde aconteceu o acidente, para que ela, em desdobramento, pudesse pegar esse perispírito que estava parado ali e trazer para o espírito poder dar continuidade. Então, tem várias coisas que são feitas em trabalhos mediúnicos que é importante a gente saber. Que loucura! A gente não tem essa noção, né? Não, eu gosto de falar porque a experiência do trabalho mediúnico é excepcional.
Não, porque, na realidade, na minha cabeça ia junto, né? O perispírito ia junto, mas não é assim que Pois funciona. é, porque a pessoa não se desliga na hora. Ela fica sentindo Faz todo repetidamente sentido, tudo né? isso. E para esse espírito continuar evoluindo, precisou que essa providência fosse tomada. Como a Ivone Pereira, ela tinha todas as... a gente não fala dom mediúnico, mas ela tinha todas as características de qualquer tarefa mediúnica. Isso mesmo, amiga. Diga, quem ia Yara, me me diz perguntar, uma Rosa? coisa. Assim, o espírito que sente o seu corpo sendo comido, né? Que sente a sua decomposição, ele obrigatoriamente ele é recém-desencarnado, ou esse pode ser um processo mental dele e não não é que pode ser. É um processo mental dele, porque ele está ligado ao corpo. Então, ele viu o corpo sendo comido pelos insetos, certo? E ele não se desligou deste fato. Esse fato não. E ele chega... Isso. E ele chega num trabalho mediúnico, por exemplo, desesperado. Me ajuda, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. Eles estão me comendo, eles estão me mordendo. Porque deve ser uma sensação desesperadora mesmo, né? Você imaginar que... Veja a importância que o pensamento tem na nossa vida. Fundamental, fundamental. Nossa Senhora, como é... A gente não tem essa noção, né? Por isso que eu quis trazer isso para vocês. Não, esse livro é assim, é para ser lido, acho que uma vez por ano. Ok. Porque todas as obras de André Luiz a gente tem que ler e reler diversas vezes, porque a gente sempre vai achar alguma coisa que a gente não viu na leitura. Exatamente, é um livro muito, muito esclarecedor, né? Muito esclarecedor. A gente falou do pensamento. Uma outra perguntinha que não sei, não é nem sobre este livro. As obras do André Luiz, ela tem uma determinada ordem, pelo menos é o que se vê quando você vai buscar algum compêndio, alguma coisa, elas têm uma sequência. No próprio final do livro Obreiros aqui tem a sequência. Eu estou exatamente com esse. E o que me chamou a atenção foi que assim, a gente não lê sequencial, não, né? Mas os assuntos... assim, cada livro se encerra em si, são assuntos independentes e que não faz diferença. Eu não preciso me preocupar em estar correndo para ler os que eu não li até o livro, até os Obreiros, né? Porque o Obreiro, segundo aqui, é o 4. Então, a gente lê o Nosso Lar, agora eu não li os Mensageiros. Então, assim, eu não tenho... Eu vou ler, já sei que eu vou ler. Eu vou explicar para você por que na nossa casa funciona assim. Desde a evangelização infantil do maternal até os cursos da nossa formação, todo o cronograma é passado pelo crivo da espiritualidade. Nós temos um grupo na nossa casa que é formado pelos nossos diretores, que se chama Samaritanos. Esse grupo é quem recebe as diretrizes de trabalho do GEMB. A missão do GEMB é a missão da educação espiritual dos espíritos. Né? E o que acontece? Todos os livros e a sequência que eles são estudados são seguidos e aprovados pelos espíritos antes que sejam passados para os alunos. Eu não estou falando isso por qualquer razão. Eu fui perguntar para o Costa e o Costa foi quem me esclareceu isso. Porque todos os livros têm uma sequência natural e eles são encadeados de acordo com os livros que nós estamos estudando, dos Espíritos, do Evangelho, Céu e Inferno e a Gênesis. Exatamente. Né? Por isso que eu estou perguntando. Foi o que me chamou a atenção, é que não me causou estranheza eu estar lendo 4 sem ter lido 2, por conta dos assuntos que a gente está conversando ao longo desse ano. Eu tenho a coleção toda que eu fui comprando ao longo dos estudos, eu fui comprando toda a coleção do André Luiz. Eu também tenho. Mas eu fui lendo de acordo com o curso. Depois eu li os que tem alguns que a gente não vai estudar, mas a gente pode ter e ler já depois de um certo conhecimento, porque isso nos ajuda bastante. Então, é por essa razão. Tá? Entendi.
Agora está claro para mim. Eu tinha essa dúvida. Eu sei que não é pertinente à aula, mas... Nada é feito no GEMB sem aprovação dos espíritos. Não, nossa, é tudo muito... Eu tenho a certeza Por isso, o rigor da educação no GEMB é esse. É a tarefa principal do GEMB, é educar. Não, o curso do GEMB é imbatível. Eu já fiz esses cursos em outros lugares e não existe grau de comparação. Que bom, fico feliz de ouvir isso. Não. Aí a gente falou do pensamento. E eu perguntei sobre sintonia. Falamos do pensamento, falamos dos espíritos infelizes, e eu queria saber sobre sintonia. O que vocês perceberam sobre a sintonia? Quando, por exemplo, a Zenóbia saiu em missão para socorrer o Domênico, qual foi o primeiro pedido que ela fez para a equipe que estava seguindo ela? Silêncio? Ela disse que era um espírito que lhe havia sido caro, né? Não. Em outras... Alguém falou silêncio. E que ela não ia falar nada. Ela pediu que todos se mantivessem em silêncio. Por quê? Isso. Porque o pensamento da gente tanto harmoniza quanto desarmoniza. E ali naquele grupo tinha muitas pessoas que não estavam completamente salvas, né? Completamente bem. André Luiz era aprendiz. Gotuso sofria revoltadamente por causa da esposa. Então, não dava para contar. O Padre Hipólito e a Luciana eram os mais equilibrados, e o Jerônimo. Verdade. Então, ela quis garantir que nada fosse dar errado por causa da sintonia com os espíritos que ali estavam. E ninguém fosse interferir, né? Nessa vibração a qual ela ia fazer, que não houvesse interferência de nenhum pensamento. Né? Isso, porque eles precisariam estar bem e harmônicos para fazer a tarefa que iam fazer a seguir. Né? É isso. Muito bem. E a palavra, gente? O que vocês acham da palavra? Tem alguma coisa a ver com o pensamento? Tem alguma coisa a ver com o que a gente falou até aqui? O que vocês acham? Tem uma palavra mal colocada, como ela falou, os pensamentos traem coisas ruins ou coisas boas, né? Então, uma palavra mal colocada num momento que você não quer ouvir acaba atrapalhando, né? O que foi que o Jerônimo fez, que a Cida falou, quando o André Luiz ficou revoltado diante da situação? O que o Jerônimo fez? Olhou para o André Luiz assim, né? André Luiz, pelo amor de Deus, cala a boca. Ele se sentia envergonhado, né? Isso. A gente não pensa. Preste atenção numa coisa. Ao longo da nossa vida, no trabalho, na vida pessoal, quando a gente é uma pessoa que pensa muito, pergunta muito... Oi? Já tirou o Quando som. a gente é uma pessoa que pensa muito e fala muito, pergunta muito, a gente é o chato, né? Quando a gente é muito rápido, é o ideal para as empresas, porque você dá conta de várias coisas ao mesmo tempo. Mas quando você é muito rápido, tudo acontece a contento? Não. Né? A mesma coisa... Acaba se atrapalhando, né? Acaba se atrapalhando até. Exato. Então, o pensar e o planejar têm que estar totalmente ligados o tempo inteiro. É isso que nós temos que trazer para nós, para o nosso aprendizado e para a nossa conduta na nossa reforma íntima. É esse bendito pensamento e essa boca santa que eu tenho que trabalhar. Entenderam? Sim. E a obsessão? O que vocês entenderam sobre a obsessão? O que vocês me falam sobre a obsessão? Quero ouvir todo mundo, viu, gente? Vocês estão aí dormindo? Olha! Não. Estou vendo a Sônia com uma cara brava. Ai, que medo. Não. Ai, que medo. Estou prestando atenção. Tá. Estou prestando atenção. O que vocês têm a me falar sobre obsessão? Quem quer falar? Ninguém quer falar? Vocês vão esperar eu contar a história, é isso? Sacanagem, hein? Eu não tenho nota. É para ver se você... socorro. Se você está preparada para ser professora. Desculpa.
Nós estamos fazendo uma avaliação sua, entendeu? Entendi. Entendi. É isso. Então, gente, como é que a obsessão acontece? A gente está com a cabeça fraca também, né? Vulnerável, né? Por sintonia. Sintonia. Pensamentos baixos, negativos, né? Negativos. Eu não quero falar porque eu falo demais, então eu fico me segurando para não abrir a boca. Nós estamos em baixas vibrações e as pessoas que precisam dessa energia nossa, porque elas não conseguem se desprender da matéria, nossos irmãos sofredores, eles grudam na gente. Buscando. Sabe, Yara, às vezes a gente acha que a obsessão ela só está quando você dá comunicação, né? Que você, no caso que você deu de exemplo, né? Mas às vezes uma dor de cabeça que aparece do nada, né? Uma doença, uma raiva que você tem assim, de repente, do nada, né? Uma impaciência, né? Então, essa obsessão, né? Ela não se dá só quando o espírito se liga de uma forma tão profunda com o encarnado que permitiu, né? Porque a gente permite que isso aconteça, né? Através de todo esse processo que você falou, né? Que é o pensamento, que é as baixas vibrações, tal, né? As palavras. Então, isso tudo pode ser um quadro obsessivo, né? Então, sim, é importante que a gente fique atento, né? Nessas questões, né? Exatamente. Qualquer coisa diferente do nosso momento, do nosso movimento, uma coisa que eu não estava pensando e está acontecendo de forma diferente, tudo isso é para a gente observar. Na dúvida, não titubeiem. Larguem o que estiverem fazendo, vão para o quarto e façam uma prece, pedindo a Deus que ampare. Eu sempre peço assim, que ampare aquele espírito ou espíritos que estão perto de mim. Que eles sejam acolhidos, que eles sejam amorosamente amparados e que eu receba a ajuda que eu preciso para continuar o meu trabalho. Mas eu sempre peço primeiro para aquele espírito que está perto de mim. E faço uma leitura do Evangelho, vou lá nas preces do Evangelho, leio. Eu sempre me demoro um pouco mais quando me acontecem essas coisas. Então, isso tudo é feito de que forma? Pelo pensamento. Sou eu que faço isso. Eu tenho a obrigação de vigiar o meu comportamento. Eu tenho a obrigação de vigiar as minhas palavras e os meus pensamentos. Orai e vigiai, né? Exatamente. Né? No livro, a gente vê que tem uma passagem que ele fala, era mais certo dizer vigiai e orai. E orai. Vigiai e orai. Ele fala isso no livro. Né? E faz todo sentido para mim. Por quê? Se você está vigilante, você começa a perceber mais facilmente o movimento ao seu redor. E você começa a ficar mais ligado ao plano espiritual. Isso não quer dizer que você vai desencarnar, entendeu? Você só está mais ligado ao plano espiritual. Os seus interesses estão... Oi, diga. Não, pode falar. Não, que eu ia falar, como tem as pessoas que bebem demais e você vê o quanto elas ficam transtornadas e como tem os obsessores em cima delas. É uma coisa... Você começa a perceber isso mais facilmente. Então, quando a gente vê uma pessoa passando por uma situação como essa, a gente percebe como é inútil o nosso julgamento, como é inútil a nossa repulsa. O que a gente precisa fazer diante desses quadros? Qual é a nossa obrigação com o nosso irmão? Já que Deus mandou que a gente amasse uns aos outros como Ele nos amou. A nossa obrigação é rezar por esse irmão, pedir por esse irmão, né? Amparar esse irmão. A gente perde a paciência, critica, eu mesma já fiz isso, mas a gente precisa começar a enxergar as coisas de um outro jeito. Esse é o objetivo das leituras que a gente faz na Casa Espírita. Ajudar a gente a ter uma outra visão, um outro olhar. Tá bom? Eu fiz uma anotação aqui,
que, às vezes, a pessoa fica tão sem ajuda, porque, por exemplo, uma pessoa que é drogada, ou que bebe, ou que joga, ou que tem vício em sexo, são pessoas que não conseguem raciocinar. Eu estou errada? Não. Elas não conseguem raciocinar. E o que acontece com elas? Os espíritos obsessores que precisam desta energia, porque eles não conseguem sair da matéria, eles ficam nessa pessoa e vão sugando a energia dela. Eu fiz até uma anotação. Eles viciam os centros de força até levar esta pessoa à loucura. Vocês percebem que no segundo capítulo, em alguns meandros de outros capítulos, eles falam sobre as teorias de Freud, que ele começou a perceber algumas situações de comportamento muito sérias, e ele começou a entender sobre a reencarnação. Só que ele não conseguia fazer o link que ele precisava para tratar aquele doente. Por quê? Porque ele só tinha o conhecimento científico. Então, hoje a gente percebe que os espíritos intuem muitos médicos. Existem médicos que são espíritas. Esses, facilmente, a gente consegue perceber a diferença na tratativa do paciente. Então, qual é a função de alguns espíritos hoje? E a chegar a esses médicos, inspirando-os o estudo da doutrina, o estudo do evangelho, o estudo das obsessões. Antigamente, essas pessoas eram tratadas com remédios que dopavam e deixavam uma pessoa completamente abobalhada e com choques, que é uma coisa totalmente desumana. Totalmente desumana. A gente ouve relatos nos livros que você ia nesses hospitais psiquiátricos e o que você via ali era terrível. Quantos relatos de pessoas que chegavam a sair de lá visitando os seus parentes que voltavam completamente impregnadas de energias dos espíritos que ali estavam, pedindo ajuda, pedindo socorro. Essa atitude dos espíritos que se acoplam às pessoas é de socorro, é de ajuda. Eles precisam de ajuda. Vejam como é importante a gente saber disso agora. Com certeza você já voltou. Como a gente. Cara. Sim, sim. E no livro isso fica muito claro, assim, em todos os momentos, né? É no desencarne, é num velório, é na hora de enterrar, quer dizer, enquanto vivo, são em todos os momentos. Eles buscam essa energia vital que eles já não têm, né? Exatamente. Porque eles não conseguem se desprender da matéria. Isso é muito triste. É só a gente se colocar na posição desses espíritos. É muito triste ouvir um relato de um espírito que se comunica em sofrimento. É muito triste. Há dias no trabalho em que a equipe toda sai chorando do trabalho. Com certeza. Não tem como não sentir, é impossível. Não dá para ficar diferente ao sofrimento dele. Não dá. Você sabe que você não pode levar para sua casa, você sabe que você não pode interferir, mas naquele momento da comunicação, é impossível não se emocionar. Ô, Yara, só vou colocar um parênteses. Peraí, vamos levantar a mão, deixa a Fabi e o Roger que já levantaram desculpa. Para a gente seguir. Não, só para pontuar, assim, não fica Vai lá, isso você cerca aí, porque nem tudo eu vejo aqui. Diga, Fabi e Roger. Oi, Yara. Na verdade, é porque muito se fala dessa questão da obsessão, né, dos espíritos aos encarnados. E eu queria saber, há também obsessão de encarnados para encarnados? Eu fui obsessora da minha avó. Vou explicar como é isso que funciona. Okay. A gente, por exemplo, no meu caso, eu fui criada pela minha avó porque meus pais sempre trabalharam fora para que a gente tivesse uma condição de vida melhor. E quando a minha avó desencarnou, eu tinha 19 anos, só que até esta idade eu sentava para assistir televisão, ela sentava na cadeira e eu sentava no encosto da cadeira com uma perna aqui e a outra aqui. E ficava no cabelinho dela fazendo assim. Por isso que eu disse para você, Lourdes, que seu cabelo lembra muito o cabelo da minha avó. Eu ficava assim no cabelinho dela. Se eu fosse para a escola e eu ganhasse um chocolate, alguma coisa, eu não comia até chegar em casa para dividir com ela. Ela era o meu mundo, ela era tudo para mim. Um dia ela passou muito mal e minha mãe me chamou para ajudá-la a socorrer
E eu desci as escadas correndo. Quando eu cheguei lá embaixo, a única coisa que ela fez foi me abençoar e me segurar, e morrer segurando a minha mão. Isso, para mim, foi um momento dificílimo, dificílimo. Eu fiquei 1 ano doente, a minha mãe achava que ia me perder, porque eu chamava a minha avó, eu queria ir embora com a minha avó, eu queria... Quantas pessoas vocês conhecem que fazem isso? Que põe a fotografia da mãe, do pai no telefone, que põe em casa, que não deixa tirar as roupas da pessoa, que não deixa fazer nada. Quantas pessoas vocês conhecem assim? Esses são os obsessores em vida. E existe também um outro caso de obsessores encarnados de encarnados. Sim. Se alguém falar que é a sogra, eu vou ficar nervosa, hein? Né? Vocês já perceberam pessoas que obsediam outras em vida? Sim. Né? Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de amparo, por necessidade, por necessidade. Por energia negativa também, né, Yara? Sim, mas essas pessoas, elas aprenderam alguma coisa? Ninguém faz isso por maldade. Nesses casos, ninguém faz isso por maldade. Faz por desconhecimento, por carência. Né? Quantas pessoas criam em volta delas uma situação que não existe só para ter pessoas ao seu lado? Sim. Não é? São esses os tipos, viu, Fabi? Ficou claro para você? Não, ficou. E tem uma... Só assim... Por exemplo, tem uma escala do quão assim, prejudicial seria, por exemplo, não sei, ao meu ver, um espírito obsidiano encarnado tem uma força muito grande, até por tudo que ele pode fazer. Mas, por exemplo, o encarnado com o encarnado é a mesma coisa. Força, também é uma força... Ok. Como é que essa força acontece? Pelo pensamento, vibração, enfim, que a pessoa emana. É exatamente igual. Exatamente igual. Tá. Não tem diferença nenhuma de nós para quem desencarnou. Só o corpo material, só. O resto... É só aquela permissão que a gente dá. Né? Então, por exemplo, se você tem um desafeto, que é uma situação, né? A pessoa fez mal para você, e aquela situação ela não modifica dentro de você, não é ele a pessoa que te fez mal que você que está te obsediando, é você mesma que está aceitando aquela situação ainda que não se livrou dela e que você está obsediando a pessoa que te fez mal. Então, a pessoa que te fez mal está te obsediando porque você ela não gosta de você e você está fazendo a mesma coisa com ela. Então, por isso que o perdão é tão importante. Na verdade, é o nosso pensamento que acaba indo para o dela, porque ela sempre a gente o fica pensamento. Pensando, será que aconteceu aí? É o pensamento. Sempre é o pensamento. Nós damos um tiro no pé. Isso. Você quer ver uma outra obsessão grave que nós fazemos de encarnado para encarnado? Nos relacionamentos. A gente espera que o outro seja como nós, que o outro haja como nós, que o outro faça com que a gente sinta o que a gente precisa sentir, dependendo só da gente, não do outro. Consegue entender o que eu quero dizer? Sim. A gente passa para o outro a responsabilidade da nossa vida. Isso é obsediar também. Sim. Não, perfeito. Tá Obrigada. Bom? Obrigada. De nada, meninos e meninas. Patrícia, agora. Vai lá, Patrícia. Patrícia, diga. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta e uma afirmação. Então, vamos começar pela afirmação. Semana passada, eu estava escutando uma palestra, essas palestras de YouTube, mais ligada àquela linha de yoga, que é uma coisa que eu gosto muito também. E aí eles estavam dizendo o seguinte, quando a pessoa, que nem vocês citaram, né, que vive para sexo, vive para bebida, vive para droga, o que acontece? Os chakras dessas pessoas, eles acabam funcionando devagar, e aí toda a parte racional, parte de inteligência, deixa de existir. Exatamente o que a Yara falou. Falou com outras palavras, mas o mesmo significado, sabe? Essa é a afirmação, né?
Agora, a pergunta seria a seguinte, suponhamos que a pessoa perdeu um ente querido. Aí fica lá, eu quero conservar as roupas, quero colocar um retrato, fica todo dia chorando. Isso atrapalha a pessoa que desencarnou? Muito, muito. Nossa, menina, você tirou um peso da minha consciência. Muito. No meu trabalho, que se chama O Consolador, a Luzia conhece bem, a Elaine também já foi. Qual é a função do trabalho do Consolador? Amparar a pessoa que vai pedir ajuda porque perdeu um ente querido e ajudar esse ente querido a não sentir as vibrações desses seres. Por quê? Quando a gente chora demais, quando a gente extrapola a razão, né? Quando a gente quer viver naquele luto eternamente, a gente está atrapalhando o outro, mas está acabando com a vida da gente. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo no começo do ano passado. Meu pai desencarnou, ele já estava doente, desencarnou. E meu pai era uma pessoa muito querida, era paizão mesmo, sabe? Não era pai qualquer, não, era amigão mesmo. Né? E assim, eu percebi que nem minha mãe, nem minhas irmãs, todo mundo tocou a vida, sabe? E aí, nessa época, eu fiz muita meditação, eu tenho certeza que muita gente rezou para mim, eu recebi muita ajuda, assim, sabe? Não tenho que me queixar, não, né? Aí, um dia eu estava aqui em casa, estava meditando, me veio na cabeça assim, bom, você tem duas alternativas, ou você vai cuidar da tua vida, e vai superar a dor, vai ter uma vida normal, ou você vai ficar numa cama, dando trabalho para teu marido, indo em psiquiatra, tomando remédio. Aí eu optei pela primeira alternativa. Isso foi quando meu pai desencarnou, sabe? Sim. E assim, não é que eu não sinta a falta dele, mas a gente conseguiu aceitar. Até porque na minha família, assim, minha mãe, minhas irmãs são todas espíritas, sabe? Agora você falando isso, olha, fico muito feliz pela nossa atitude. Quando meu pai morreu, minha avó morreu, eu sofri demais. Eu fiquei doente, aquelas coisas que a gente faz, aquelas coisas que a gente faz porque a gente é sem noção. A gente não sabe o risco que a gente está causando. Faz por maldade, né? Exato. Mas quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu comecei a perceber, né? Só que eu rezava para eles. Então, como é que eu rezava para eles? Eu falava assim, quando me dava aquele desespero e eu chorava, eu pedia a Deus que transformasse a minha dor e o meu choro em luz para eles, onde quer que eles estivessem. Foi o jeito que eu encontrei de mudar isso um pouco, né? Quando a minha mãe desencarnou, eu já estava bem adiantada nos estudos no GEMB. Foi mais fácil perder minha mãe? Não. Não é fácil para ninguém, né? Mas o meu entendimento era outro. Então, quando eu olho para trás e vejo o que eu fiz com a minha avó e com meu pai, e vejo como eu conduzi todo o processo da minha mãe, porque fui eu quem cuidou de tudo, eu sou filha mais velha, né? Fui eu que cuidei de tudo. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter me conduzido ao GEMB, porque foi através da doutrina espírita que eu fui modificando a minha maneira de entender. E esta maneira de entender é que faz com que a gente mude o nosso pensamento, com que a gente vigie as nossas ações. Eu estou perfeita? Claro que não. Vamos combinar. Tem que comer muito arroz com feijão ainda para chegar lá. Vocês veem que tem o caso daquele irmão Asclépios que veio da comunicação? Ele ainda permanece próximo à Terra. Ele é um espírito elevado, vive numa colônia de espíritos redimidos, mas ele ainda está na Terra. É um espírito super elevado, mas ainda está aqui. E você sabe, eu vou até te interromper falando uma coisa como agradecimento, né? Eu comecei assim, meu pai desencarnou, foi coisa de um mês, eu comecei a fazer o curso aqui no GEMB, com a Simone e com a Márcia. Tá. Olha, mas elas, sem elas perceberem, elas me ajudaram tanto, mas eu tenho uma gratidão tão grande pelo GEMB. Elas podem não ter percebido, mas os espíritos sabiam que você foi para lá para isso. Né? Foram intuídas. Isso aí. Então, gente, essa que eu estava falando, eu me perdi. Desculpe. A diferença de que você lidou com as coisas da sua mãe. A diferença como eu lidei. Por quê?
Porque a doutrina espírita, eu fui estudando, fui entendendo, fui aprendendo e fui vivenciando essas coisas. Então, quando as coisas vinham para mim, eu comecei a receber as coisas de um outro jeito. Para minha sorte, eu sempre tive fé em Deus. Não era lá aquela fé, mas eu sempre acreditei em Deus e eu sempre rezei. Então, eu acho que isso me ajudou um pouco. Mas, depois do conhecimento da doutrina espírita, é completamente diferente a sua maneira de ver a vida e de viver a vida também. É bem diferente. Vou fazer só uma observação, porque quando os meus pais morreram, no primeiro ano do Básico 1, a minha mãe faleceu. Então, eu também fui muito auxiliada pelo ensino, né? E aí, tinha todo eu não sei se a Patrícia comentou também, pelo menos eu ouvi, que ela falou de roupa, dos pertences, né? Ah, sim, então, tem pessoas que guardam. Tinha muita coisa, ai, meu Deus, tem que se desfazer logo, não pode se desfazer logo, tal. É aquele tal negócio, você faça aquilo que você achar que tá bom para você. Por exemplo, a minha irmã, a gente frequentava, quando criança, um centro. A minha irmã não queria nada da minha mãe, eu queria tudo da minha mãe. Não que eu ficasse idolatrando aquilo, né? Aquelas roupas, aquele paninho de louça que ela tinha, todo bordadinho. Não, aquilo era uma lembrança, porque existe uma diferença, né? Entre você, por exemplo, colocar dentro da sua casa várias fotos do seu parente que desencarnou, como uma lembrança, uma recordação, uma coisa gostosa de se sentir, isso é o ponto positivo. Ou do que você pegar aquela foto daquele parente que desencarnou e ficar chorando em cima dela. Ai, que saudade! Gente, aí está errado. Por quê? É a maneira com que você está fazendo, né? Então, o fato de você pegar a roupa e dar para alguém, ou então pegar a roupa e ficar com alguma coisa para você, depende do sentimento que você vai trazer. Então, aquele sentimento, o cheirinho da mãe, beleza. A minha mãe morreu, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Não. Né? Então, essa é a noção. Né? Então, por quê? Você quer que a pessoa, no plano espiritual, ela fique de boa, ela fique bem, porque ela já está passando por aquela perturbação. Transição. Né? Então, se ela já está passando por aquela perturbação, vamos auxiliar, né? Mas aí é o nosso lado. Será que eu sou tão egoísta que só importa a minha dor? Né? Só para complementar, eu estou usando a bermuda que era da minha mãe e durmo no travesseiro dela, mas tudo bem, está tudo certo. É gostoso. Posso dar uma observação também? Paulo, desculpa, Paulo, eu passei na sua frente, Paulo. Não, tudo bem. Eu vi que o sentimento de vocês por perderem, né, o pai, perderem a mãe, né? Isso. Eu perdi meu pai também, só que, infelizmente, a família para ele não era importante. A família para ele era um estorvo, né? Então, ele era essencialmente materialista, né, egoísta, né? Então, a família ficava em segundo plano. No começo, eu me revoltei muito com ele, mas depois eu entendi, passei a ter pena, né? E depois que ele desencarnou, a gente acaba até esquecendo que um dia ele existiu. Às vezes eu sinto um pouco de remorso por isso. Entendeu? É um sentimento diferente. É diferente, mas quando eu posso... na mesma intensidade. Né? Vivo que ele seja encaminhado e tenha um entendimento melhor dos erros que ele cometeu aqui. Isso. Normalmente, esses espíritos que são, como você está descrevendo, quando fazem a passagem, depois de um certo tempo, você viu que o Domênico foi exposto. Não deve ter sido diferente com o seu pai ou com muitos de nós que agem assim, né? Então, a gente tem que ter mesmo a misericórdia, a gente tem que perdoar, a gente tem que esquecer, porque eu faço um outro trabalho fora do GEMB, trabalho mediúnico também, e esse espírito que se comunica conosco, ele sempre nos ensina o seguinte: nós não estamos aqui para receber na Terra, nós estamos para dar, nós estamos para servir. Essa é a nossa função. Então, se outras pessoas erraram conosco, que elas sejam amparadas por Deus, por sua misericórdia e por seu amor infinito.
eu vou continuar amando e fazendo o meu melhor. E não vou guardar no meu coração um sentimento ruim, porque esse sentimento que fica no meu coração destrói a minha vida. Quanto tempo você ficou preso a ele? Pois é, muito tempo, né? Isso também é um tipo de obsessão, você percebe? Tem que se libertar desse sentimento para você ficar bem. Né? Isso, é isso que a gente tem que entender dessas coisas que a gente lê. Essas coisas, você vê o Domênico, o sofrimento dele pela revolta com a mulher dele. Sim, sim. Olha a dor que este homem carregava e que ele podia ter seguido. Ele podia já estar perto da mãe. Existem casos de doutrinação de espírito nos trabalhos mediúnicos que a gente, quando o espírito está muito difícil e tal, a gente fala assim para ele, tá bom, você não quer conversar, você não quer isso, você não quer aquilo. Você está perto da sua família? Aí ele fala assim, o que você tem que ver com isso? Não é da sua conta. Eu falei, não, eu só queria saber. Quanto tempo você não vê a sua família? Quanto tempo você está distante das pessoas que você ama? É assim que você vai começando a dobrar esse espírito. Né? E, normalmente, nesse momento, você está sendo intuído do que falar para esse espírito. Porque, certamente, alguém do plano espiritual já trouxe um ente muito querido, como foi o caso da Ernestina. É a mesma coisa que foi feita ali com o Domênico, é feita no trabalho mediúnico. É exatamente isso que é feito. Para mim, ele veio em sonho, né? Veio? Lembrança, né? Veio, entendeu? Aí eu entendi. Eu tenho que vibrar para que ele fique melhor. Isso. Uma sugestão a todos vocês que estão na minha aula hoje que queiram fazer. As pessoas que vocês sabem que desencarnaram e que ficaram devendo alguma coisa, que vocês acham que vocês ficaram devendo, que eles devem para vocês alguma coisa, passem para mim o nome e a data do desencarne que eu vou levar para o trabalho sexta-feira. Tá bom. Combinado? Sabe uma coisa, Yara, que assim, a gente pode também pedir perdão para os entes queridos que já partiram, né? Para pessoas que já partiram. Então, isso, meu pai, né, fez um mês essa semana. Eu tive a oportunidade de falar muita coisa. Ótimo. Ótimo, Beth. Mas quando a gente não tem, a gente fica com essa coisa dentro da gente, né? Por isso que nós que temos o conhecimento da doutrina precisamos ajudar os nossos irmãos. Isso. Então, da gente não guardar. O Paulo falou algumas coisas que eu me identifiquei, né? Mas, assim, o perdão... O ideal seria que vocês fossem fazer o trabalho do Consolador. Tem à tarde e tem à noite, toda sexta-feira. Eu não estou mais em São Paulo, eu tive que viajar, mas eu estou fazendo aqui, no Centro Espírita, né? Ok. E uma coisa foi muito engraçada. Não tem noção como esse trabalho ajuda. Nossa, eu estou fiz um tratamento semana passada, estou muito melhor, mas eu estou digerindo muito bem, né? E foi uma coisa muito engraçada, assim, que meu pai tinha um ciúme com os tênis dele, né? Tinha uns tênis lá. Aí eu falei, mãe, eu vou levar esses tênis lá para a Bahia, né? Porque, pô, tem um pessoal tão batalhador lá, humilde, né? Aí um rapaz, um jardineiro, nosso querido aqui, o Elvis, eu falei, Elvis, tem uns tênis aqui, eu não sei se é do seu número. Ele falou assim, eu calço 42, 43. Eu falei assim, exatamente. Ele falou, dona Beth, como eu pedi para Deus um tênis? Olha... Eu não estou contando para falar o meu ato. Eu sei, Beth, eu entendo. Mas essa sua contação, essa sua contação é do Paulo, faz com que a gente perceba como todos nós precisamos de ajuda. A gente sozinho é impotente, a gente não consegue. A gente tem que ter humildade de pedir ajuda de Deus e dos espíritos. A gente não consegue. Vocês entendem o que eu quero dizer? E todas essas coisas que vocês trouxeram enriqueceram muito, Patrícia, Beth, Paulo. Por quê? Porque essas situações que vocês viveram são situações que ainda machucam muito. Que modificaram quadros da vida de vocês. Eu falo isso por experiência própria, eu estou contando para vocês as minhas coisas. Então, a gente precisa buscar ajuda. O primeiro passo é buscar ajuda.
aceitar a ajuda. E quando a gente perceber que alguém próximo de nós precisa dessa ajuda, tentar com jeito ver se a pessoa aceita que você convide a ir a uma casa espírita, que você convide a ler um livro espírita, que você convide a assistir uma palestra. Se ela não aceitar, não tem o menor problema. Rezem por ela. Não deixem de rezar. Eu queria até comentar sobre isso. Peraí, Rosa, deixa a Elaine falar primeiro, depois você fala. Desculpa, Elaine. Não, bom, é que a gente não vê, né? A gente hoje eu estou de fiscal da turma. Desculpa. Fica tranquila. Então, eu estou falando que eu fiz aí o Consolador, né, no Gênero, e, nossa, foi de uma ajuda muito grande. Porque meu pai também era uma pessoa muito materialista, e ele, no caso, eu sentia, principalmente minha mãe, eu sentia muito ele obsediando aqui ela. E com o trabalho, eu senti que, graças a Deus, ele pode não ter sido totalmente se afastado, pode até, às vezes, ele vir visitar, mas não é a mesma coisa do que era antigamente, que a gente sentia a presença constante. Agora, lembram de André Luiz, no nosso lar? Sim. Ele chegou de formas diferentes na casa dele, mas ele teve o amparo que ele precisava. Seu pai também. Então... Seu pai também. Eu espero que ele tenha tido, já tenha tido a compreensão, porque foi difícil, foi muito difícil. Mas muito ele difícil. Acho que conseguiu a compreensão. Vou contar uma particularidade para vocês do nosso trabalho, que é a coisa mais bonita. Quando termina o trabalho, os que vêm, vêm. Os que não vêm, sabem que acontece, porque quem vê, conta. Existe Todas as pessoas que vêm para tratamento, estão lá, os familiares que desencarnaram e as pessoas. Só que, junto com esses desencarnados, a espiritualidade traz milhares deles, que precisam ouvir aquele estudo que a gente vai fazer naquela tarde, porque antes do trabalho é feito um estudo, todas as vezes, é feito prece e é feito um estudo. Então, quando acaba o trabalho, é como se fosse uma caravana de espíritos sendo amparados por espíritos, sendo levados no acolhimento do Mestre Jesus. Então, isso, gente, eu falo para vocês, é uma coisa que eu não vou dizer que eu tenho orgulho, porque não é correto, mas é uma certeza. Né? Vamos dizer, É um privilégio. Gratidão, é uma certeza de que esses espíritos são amparados. Eles vão voltar para visitar a gente, porque eles podem fazer isso e devem. Saudade dói nos dois mundos. Mas a forma como esse contato acontece é diferente. Tá bom? Patrícia está perguntando se existe a possibilidade desse consolador online. Não. Que pena, eu moro em Goiânia. Pois é, o consolador não dá para fazer online, mas você me manda no meu WhatsApp, por favor, eu vi que você escreveu aí, você manda no meu WhatsApp os dados do seu pai, data de desencarne, o nome dele completo, você pôs no grupo, mas eu depois não consigo pegar. Então, põe no meu WhatsApp. Faço isso agora. Isso, se vocês puderem mandar no meu WhatsApp, fiquem à vontade. Tá? Obrigada, viu, Ira? De nada. Então, eu também perguntei agora, e a gente falou sobre reforma íntima, vontade e progresso. Diante de tudo que a gente falou até agora, fica claro a importância de se mudar internamente, não fica? Vocês conseguem entender o quanto é importante a gente mudar? É para o nosso próprio bem, né? Qual a dificuldade de mudar? Eu não sei por onde começar. Não tem problema. Começa sentando no seu quarto, elevando o seu pensamento, os seus melhores sentimentos a Deus e a Jesus e pedindo, me ajuda. Faça como eu estipulo coisas que eu quero mudar. Então, eu faço assim, essa semana eu quero fazer tal coisa. Nem sempre na semana eu consigo resolver aquele assunto. Então, enquanto eu não resolvo aquele assunto, ele é a tônica das outras semanas. Porque tem coisas que estão comigo há anos já, que eu não consegui resolver. Mas eu estou trabalhando. Então, a gente pode dar um tema. Cada vez a gente põe uma coisa para... Comecem pelas coisas mais fáceis. O próprio livro disse isso. Comecem sempre pelas coisas mais fáceis. Porque aí você vai eliminando essas coisas e você vai sentindo o teu progresso.
Isso que é o importante. Você vai percebendo o teu progresso. Isso vai te animando, vai fazendo você se tornar mais vigilante, mais dedicado e fortalece a tua fé em Deus e em Jesus muito, porque você percebe que você não está sozinho. E quanto mais você fizer esse exercício, mais intuição você vai ter. Por quê? Porque eles vão estar sempre perto de você, te orientando. Você pediu a ajuda deles. Eles vêm te dar a ajuda que você pediu. Vem mesmo, através da intuição, né? Então, reforma íntima, vontade e progresso estão totalmente ligados ao nosso pensamento, à nossa atitude, à nossa sintonia. Isso é importante a gente deixar isso bem claro, tá? E depois a gente falou em reencarnação e livre-arbítrio. Esse assunto acho que a gente já falou bastante dele, né? Fica claro também por que a reencarnação existe, para nos dar a chance de mudar. Existem coisas que só através da reencarnação a gente consegue. E você vê que essas pessoas que estão na casa transitória, todas vão reencarnar compulsoriamente. Não é igual aos casos que o Jerônimo, a Luciana, o Padre Hipólito e o André Luiz vão cuidar. Vocês percebem a diferença? Todos da casa transitória vão reencarnar compulsoriamente. Então, é uma oportunidade de ouro que a gente não deve desperdiçar, né? A dor. O que falar da dor? Já falamos tanto sobre ela. O Evangelho tem um capítulo inteiro, que é o maior capítulo do Evangelho, que é o capítulo 5, que fala: bem-aventurados os aflitos. E nós somos tão cabeça dura que tem coisas que a gente pode evitar agora, enquanto estão acontecendo. Nervosos desnecessários, fumar, beber. Existe tratamento para tudo hoje, existe informação de todo jeito. Então, se eu tenho acesso a tudo isso, eu não tenho nem o direito de reclamar. Eu tenho que buscar essa ajuda para mim. Porque a dor, ela vai acontecer. Só que quando eu tenho o ensinamento, quando eu tenho o entendimento, ela é mais fácil de ser carregada. O jugo do Cristo é suave e leve. Lembram disso? Então, o Evangelho tem que ser o nosso norte daqui para frente. O meu Evangelho fica na minha cabeceira. Ao menor sinal de desequilíbrio aqui em casa, eu já corro sentar e chamo o Léo comigo. Não precisa nem ser uma coisa séria, grave. Eu senti qualquer coisa diferente, eu já chamo o Léo para a gente rezar. Então, esse hábito tem que ser criado nas nossas casas, nas nossas vidas, né? E o fogo purificador, a gente falou também dele. Ele vem, ficou claro para vocês, que ele vem para fazer a limpeza. Como veio a pandemia não deixou de ser um fogo purificador, né? Ela matou alguém? Não. Os espíritos estão todos vivos. Todo mundo que morreu de Covid está vivo. É duro a gente falar desse jeito, né? Mas é verdade. Ninguém morreu, morreu a carne. Então, o que a gente precisa ter em mente? Mudar o nosso comportamento, mudar o nosso pensamento, a nossa atitude, as nossas palavras. O exemplo da Zenóbia é uma coisa que eu carrego comigo para o resto da minha vida, porque eu acho que ela é um espírito maravilhoso, né? Será que a gente conseguiria fazer o que ela fez? Não sei. O exemplo do Domênico. Quantas coisas ele fez no desespero de ter perdido a pessoa que ele amava. Olha como a gente age equivocadamente. Ele precisava ter buscado esse caminho? Buscou por quê? Falta de Deus. Falta de amparo, falta de esclarecimento. Isso fica fácil de vocês perceberem falando assim, gente? Fica, gente? Sim. Fica. Tá. Sim, fica. Então é isso. Então agora Então vamos agora para a nossa pergunta, a primeira pergunta que eu fiz para vocês. Comente a frase abaixo de acordo com o seu entendimento.
O mestre aproveita as qualidades utilizáveis do discípulo em determinado setor do aprendizado, adiando por misericórdia a melhoria e o aprimoramento de certas zonas obscuras da personalidade. Esse caso específico é o caso do Gotuso. Só que é o nosso caso também, porque há momentos na nossa vida que a gente passa por dificuldades e a gente não consegue encará-las. A gente se revolta. O que Deus fez pelo Gotuso? Permitiu que ele estacionasse. Não permitiu que ele regredisse e não deu chance a ele de não reencarnar. Mas isso foi feito por misericórdia e com muito amor. Então, todos nós precisamos da reencarnação. Podemos parar um pouco? Podemos. E por que a gente diz aqui que Deus aproveita o aprendizado do espírito? O Gotuso, ele tinha muito aprendizado, que seria útil na casa transitória, nesse momento de primeiro momento de transição desses espíritos. Ele ia auxiliar. Né? O Jerônimo, o Padre Hipólito, acabaram ajudando em vários outros processos na casa espírita. Lá, no processo da casa de transição. Então, Deus sempre aproveita as nossas qualidades para transformar isso em serviço. Por exemplo, num trabalho mediúnico. Por que os médiuns têm que estudar? Porque nós temos espíritos de vários níveis se comunicando. A mensagem vai chegar para nós de qualquer jeito, porque a espiritualidade quer passar um recado, ela vai passar. Só que, se ela pegar um espírito que estudou, um espírito que tem informações, ela tem mais recursos nessa cacholinha desse médium para transformar isso numa mensagem melhor, mais elevada, mais entendível. Vocês conseguem perceber? Os espíritos comunicantes, eles buscam, os mentores principalmente, eles buscam todo o nosso aprendizado. Então, se o meu aprendizado é em medicina, se é em educação, porque eu sou costureira, não interessa o que eu fiz, se eu fui lixeiro, faxineiro, não interessa. Tudo que eu aprendi na minha vida, tanto academicamente como na vida, vai ser aproveitado para trabalho, para serviço. É isso que essa frase quer dizer. Então, nada meu vai ser desperdiçado. Eu posso estacionar em não buscar outras coisas, mas eu tenho alguns bônus horas pelo serviço que eu vou prestar com o meu conhecimento. Assim foi com Gotuso, e ele teve a misericórdia do reencarne e de receber a orientação da própria mãe. Não foi assim? Vocês entenderam o que isso quer dizer agora? Beleza. Alguma dúvida ainda nessa questão? Paulo está preocupado com alguma coisa? Estou vendo você preocupado. Não, está tranquilo. Presta atenção tá só. Bom. Ah, tá bom. Vocês imaginam, numa sessão mediúnica com médiuns que não estão preparados, chega o médium que dá passividade, e aí você pode falar para o espírito que ele já morreu. Aí a pessoa se prepara e fala, não, você já morreu, que você está... Né? Ou seja, imagina a gente, num momento desse, né, recebendo essa orientação. Você não sabe nem que morreu e o médium vem despreparado. Eu morro de novo. Já coloca uma situação... Quer dizer, é muito complicado isso, né? E é muito sério. Não, e outra coisa, às vezes... Né? Aí você fala, não, você morreu, meu amigo, vai, se encana às vezes situação. O espírito é tão elevado que a mensagem dele é difícil. E quem vai traduzir essa mensagem para as pessoas é o médium. Então, quanto mais entendimento esse médium tiver, mais espíritos elevados poderão se comunicar. Percebem a importância do estudo? Da formação? E além de todo esse estudo, a gente tem que trazer dentro do coração aquele sentimento de que você está ouvindo um irmão.
Você está ouvindo um parente teu, você está ajudando um parente teu. Então, não adianta você ter... Podia ser sua mãe, podia ser seu pai, seu filho, e aí? Exatamente. Como é que não você adianta você ter todo aquele conhecimento e você ser fria na hora de você orientar o espírito. Então, você tem que ser amor, 50% amor e 50% o conhecimento. Né? 50% amor, 50% amor, 300% de conhecimento. Patrícia? É isso. É verdade que tem gente que desencarna e fica anos, até décadas sem saber que desencarnou? Você leu no livro. Tem um caso de uma pessoa... Temos isso no livro, né? né? Tem uma pessoa apegada aos bens materiais, à família. Existem pessoas... O avô do André Luiz, num dos livros que nós lemos, quando ele chegou lá, ele tinha na mão musgo, lama, mas ele achava que era o dinheiro dele, não achava? Eu lembro disso daí. Quantos anos esse avô dele estava ali esperando ter entendimento? Vocês acham que a espiritualidade não dá ajuda? Dá. Mas a vibração desses espíritos é tão ruim, é tão apegada a coisas materiais, que eles não conseguem perceber as pessoas próximas a eles. Os outros espíritos que querem ajudar. É meio opção da pessoa, falta de humildade de receber a ajuda dos outros, não é? Mas nós somos assim, Patrícia, o ser humano é assim. Né? Nós somos assim. São espíritos endurecidos, né? Muitas vezes somos sim. Muitas vezes somos sim. Existem coisas que a gente bate o martelo e diz, eu não admito isso. Eu não vou admitir essa situação. Quantas vezes eu mesma fiz isso? Né? Então, a gente tem que pensar bastante diante de tudo isso que esse livro traz para a gente. A segunda questão dizia o seguinte: comente a frase abaixo de acordo com o seu entendimento. Como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Que se dará em nome da sabedoria divina ao homem primitivo, sedento de dominação e de caça, a maldição ou o alfabeto? O que isso quer dizer? Quem arrisca? Yara, eu nem arrisco, porque, olha, eu vou te falar, viu? Eu achei bem difícil. Seria melhor ensiná-lo, né? Orientá-lo. Exato. O que nós estamos falando, é sobre a educação, Exatamente. sobre o conhecimento, né? Exatamente. Deus é misericordioso, ele não quer o nosso mal. Ele é um pai que ama a gente. E aí entra na evolução, não é isso? Isso, exatamente. Aí é assim que a gente começa evoluindo, através do aprendizado. É a gente, né? A gente vai evoluindo. É a gente. E essa história toda depende de quem? Depois que a gente leu esse livro todo... Tem gente que está precisando tirar o som aí. Gente, tem alguém com o microfone aberto. Eu acho que é você. Desliga o som aí, por favor. Desculpa. Tem problema. Então, eu deixei a resposta dessas duas questões porque elas fecham tudo que a gente estudou nesses 10 primeiros capítulos. Elas fecham com chave de ouro o que a gente estudou nesses 10 primeiros capítulos. Então, tudo depende de nós, da nossa mudança, do nosso seguir a Cristo, mas seguir de coração, de alma. A vida da gente modifica muito, gente. Quando a gente busca ajuda, a espiritualidade vem em peso nos ajudar. E eles sofrem quando nos vêm sofrendo. Porque eles não podem fazer nada até que eu peça. Eu tenho livre-arbítrio. Então, eles sofrem demais de ver o nosso sofrimento. Tem que começar da gente. O pensamento é meu, a vibração é minha, a atitude é minha, o vigiar é meu. E aí? O estudar é meu. Vocês percebem o quanto é importante a gente estudar e ler essas obras abençoadas que os espíritos permanecem trazendo para a gente informações o tempo todo para nos ajudar, para nos amparar nessa jornada. Eles trazem para a gente de bandeja o que a gente precisa fazer. A Mônica colocou aqui uma frase, eu achei linda uma frase da Zenóbia.
Toda expressão de ignorância é fictícia, somente a sabedoria é eterna. Está no capítulo 4 que ela colocou. Porque a sabedoria ela vai conosco no processo evolutivo. Ela nos acompanha evolutivamente. São os nossos aprendizados, as nossas intenções que vão modificando ao longo do aprendizado, né? Uma coisa que eles perguntaram antes de saírem em missão, e isso eu vou falar para todos nós. Eles perguntaram para o Asclépios, o Jerônimo perguntou, né? Várias coisas. Como é que ele podia fazer para manter o ânimo da equipe? Como é que a equipe podia se sentir feliz em trabalhar? E eu vou devolver para vocês a pergunta. Como é que vocês vão manter o ânimo do estudo, de lidar com os problemas de vocês? Vocês lembram o que o Asclépios respondeu para ele? Regozijai-vos sempre. A gente tem sempre que agradecer. E se a gente olhar para a nossa vida, a gente vai ver que a gente tem muito mais a agradecer do que a pedir. Pensem sobre isso. Pensem sobre isso, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, onde as pessoas não têm fé, não têm casa, não têm comida, não têm emprego. E lembrem-se do seguinte, nós pedimos para reencarnar e passar por esse momento. Não se esqueçam disso. Ninguém, não adianta a gente falar assim, não pedir para nascer. Pediu sim. Pediu sim, né? Não só pediu, como escolheu a época. Tá certo? E aonde ia nascer, né? E aonde ia nascer. Pois é. Quero lá, eu quero lá. E a ignorância faz a gente falar umas besteiras, né? Porque pois é. E vocês perceberam que todo reencarne é preparado na espiritualidade? É todo um trabalho excepcional que eles fazem por nós. Nós não podemos ser tão ignorantes de agir errado conosco mesmo. A gente precisa acordar, gente. A gente precisa acordar. E o duro é que você, assim, esse processo de acordar é um processo muito individual, né? Você não tem como interferir no outro. Não. Né? Você pode se rasgar de raiva. Mas estou te falando, miserável. Como é cego de não ver isso, né? Mas, enfim, não está vendo, de verdade não está vendo, né? Nós temos que respeitar também isso, por isso que a gente pode rezar e deve rezar. Você sabe que aquela hora que eu ia comentar era a respeito disso, né? Do desencarne da minha mãe. Eu sempre fui muito, mas muito ligada na minha mãe. Mas já tinha um conhecimento espírita. A nossa ligação sempre foi uma ligação que não era desse mundo, porque eu, com a minha idade, eu não me lembro de ter tido uma briga com a minha mãe, né? E isso incomodava profundamente os meus irmãos. Uma vez a minha irmã, que ela morre de ciúmes de mim, né? Ela falava para mim, credo, você nunca brigou com a mamãe, eu não acredito. Falei, então, amanhã eu vou ver se eu brigo com ela para te deixar feliz, né? Porque, né, assim, não consigo. Eu preciso marcar uma briga para amenizar a sua angústia, porque para mim está tranquilo, está bem resolvido. Mas observem que as pessoas que estão na nossa vida têm uma razão para elas estarem. Prestem bem atenção nas nossas ligações familiares e de amigos, com certeza, as nossas ligações sociais. Prestem atenção. E ficou muito claro para mim isso quando no desencarne da minha mãe, né? Desse meu vínculo com ela. E meus irmãos não é que não gostavam dela, é que o nosso vínculo era muito diferenciado. Né? E, assim, quando ela desencarnou, eu fiquei bem. Eu fiquei doída de saudade, porque sentia o vazio e tudo mais, mas eu fiquei bem. Porque eu tinha motivos, as minhas crenças, os meus aprendizados anteriores me fizeram ver a morte dela como só uma separação temporária, e não como não te vejo nunca mais na vida. E meus irmãos que não têm essa visão sofreram e sofrem até hoje. Sofrem por culpa, por achar que não fizeram o que deviam ter feito, por culpa pelas brigas e por tudo que eles causaram na vida. Né? Conversem com ela agora.
Isso é o que eu falo para eles. Né? O meu irmão pegou as cinzas da minha mãe e deixou. Dormiu com ela na cabeceira dele durante 6 meses. Imagina, ele fez o altar da minha mãe, a deusa, né? Quer dizer, a culpa que ele tinha da vida, eu falei, que engraçado, né? O desencarne dela me deixou assim, com uma sensação de dever cumprido. Ela recebeu... Essa é a diferença. Essa é a diferença. O meu melhor e eu pude estar muito tranquilo do depois. E hoje eu só rezo por eles, porque eles não têm essa crença, eles não têm esses valores e não estão abertos quando você comenta isso. Já vem Se você está perto do Gembe e vai lá sempre, ponha na caixa de vibração o nome deles todos, pedindo que Deus olhe por eles. Né? Isso você pode fazer. É só o que eu posso fazer mesmo. Eles estão no meu evangelho no lar, eu ponho toda semana. Eles estão lá. É isso. Meu evangelho tem uma lista. Meu evangelho tem uma lista. Eu tenho a parte de trás do meu evangelho, eu tenho escrito o nome das pessoas para eu não esquecer. Você não precisa falar todos os nomes, você sabe disso? Não, eu posso falar dos nomes que estão registrados aqui, né? Isso, eu aprendi. Exatamente. Beleza. Essa lição eu já aprendi. Quer dizer, tem muitas para aprender, né? Mas essa foi aprendida. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida que está cutucando aí? Pode perguntar, agora é a hora. Eu quero. Não, de boa, tudo bem. Diga, meu irmão. Quem quer? Eu, a Tati. Pergunte. Tem alguém que está com o som Não é o meu. Pronto, não é o meu, não. Quem que quer perguntar? Tati? A Tati aqui. Fale, Tati. É que a minha câmera, não sei, minha internet não está tão boa. Enfim, você falou que as pessoas da nossa família estão na nossa família por alguns motivos, né? Até pelas escolhas, enfim. E as pessoas que vão ir da nossa vida? Que o quê? As pessoas que vão sair da nossa vida. Pela mesma razão. É porque deu o tempo delas, é isso? Exatamente. Ninguém é eterno e nenhuma... Como diz o velho ditado, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Tudo aqui é transitório. A única coisa que é perene é o nosso espírito. Tanto as pessoas entram como saem das nossas vidas, porque a gente tem que aprender com elas ou ensinar para elas alguma coisa. Às vezes, as duas coisas. A gente aprende e ensina, né? É. E aí, quando que a gente sabe quando é esse tempo, né? Oi, só um minuto. Fala, Tati. Como que a gente sabe quando é esse tempo, que esse tempo chegou, né? Que não é alguma coisa... Estou te falando até assim, de relacionamento da minha família mesmo, né? Prima, essas coisas. Quando a gente se sente que é a hora que tem que dar o basta, tipo, tá me fazendo mal, não quero mais. A gente sempre sabe. Fica claro para a gente esse momento. Se você ainda não tem isso claro, é porque não chegou a hora. Beleza? Tá bom. Obrigada, Yara. De nada. Vivi, você estava querendo perguntar alguma coisa? Vivi. Oi, Yara, desculpa. Diga. Sim, até amizades, né? A gente, às vezes, acha que aquela amizade ia durar eternamente. E aí alguma coisa nos mostra que aquilo não era uma amizade, né? Então, é o momento de nos afastarmos. Às vezes, as pessoas mostram que querem se afastar e a gente não percebe. A gente quer lá. Eu sou assim, eu quero lá. Falo, para, larga, desencana. Né? Meu marido fala, a nossa família... Mas é difícil, é doído, às vezes, você perder... eu não sei se... Lembra que eu falei dos relacionamentos? Lembra que eu falei dos relacionamentos? A gente quer que as pessoas que a gente ama nos completem. Que elas preencham os nossos buracos. A gente faz isso com um relacionamento amoroso, a gente faz isso com um irmão, a gente faz isso com o marido, a gente faz isso com um amigo, a gente faz isso.
porque todos nós somos carentes e todos nós aprendemos tudo errado. É verdade. É muito triste, eu fico até triste. Não fique, não fique. Nossa, eu fico aqui com é uma angústia. passagem. Você não vai ficar aqui, tua casa não é aqui, é lá. Eu sei. Eu tenho Tudo que acontece aqui, tudo que acontece aqui é momentâneo. É para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Se acontecer, a gente passou por uma situação muito difícil justamente quando a minha mãe morreu, eu e as minhas irmãs. A nossa casa vivia cheia de gente. Mas por quê? Minha mãe ganhava muito bem e minha mãe comprava tudo de todo mundo. O dia que ela fechou os olhos, nós não recebemos nenhuma ligação para saber como a gente estava. Que legal. Eu não estava nem mais tão apegada a isso, mas de ver o sofrimento das minhas irmãs, me judiou bastante. Acredito. Cadê minhas amigas? Cadê fulano? Cadê ciclano? Falei, gente, as pessoas são passageiras. Mas você sabe, quando meu pai faleceu, minha mãe ficou super chateada também, que um monte de gente também nem para dar um telefonema, sabe? Tudo bem que foi aquela época de Covid, ninguém podia sair de casa, mas não custa nada dar um telefonema. Exato, então, né? Como a gente tem pessoas boas em torno da gente, o que teve de vizinho, de gente que trabalhou com meu pai, que até chegaram a oferecer ajuda financeira, graças a Deus nós não precisamos, né? Então, Graças eu falei a para minha Deus, mãe, mãe, olha para o ciclano, para o Beltrano, não sei o quê, quanta gente boa em torno da gente, deixa os outros para lá, esquece, tudo, não é? E não cabe a gente também criticar, porque a gente, às vezes, senta no nosso rabo, né? A gente não vê as nossas chatices, a gente não vê as nossas intolerâncias. Vai saber o que a gente fez, que as pessoas estavam nos tolerando. Aí a pessoa que mantinha isso partiu, não há mais razão para tolerar. É que a minha mãe ficou sentida que eram parentes próximos, né? Mas ainda eu até falei isso para minha irmã também. Falei assim, nossa, a gente se basta, a gente não precisa dessas pessoas para nada. Não, a gente não se basta, a gente precisa das pessoas. Eu Senão não falei estaríamos aqui vivendo isso. Mas entregar nas mãos de Deus, né? Até para aprender, né? Com esses erros das pessoas, nos mostram muitas vezes que, como você... Será que não sou eu a chata que está incomodando, que está não sei o quê? Isso. A gente tem que pensar sobre isso. Então, nós precisamos até para aprender a nos melhorar, né? Isso, exatamente, Vi. É isso mesmo. A gente precisa saber o que está rolando. Meu marido falou uma coisa interessante. Ele falou assim, às vezes vocês achavam que essas pessoas tinham muita amizade com vocês, mas não era bem assim. Às vezes eles não tinham amizade que vocês achavam que existia, né? Meu marido também é tão prático quanto o seu. Ele fala algumas coisas muito sábias que às vezes eu sou obrigada a baixar a cabeça e ficar quietinha. Mas é verdade isso daí, né? É verdade, é verdade. É isso mesmo. Quem mais quer fazer perguntas? Crianças lindas do meu coração. Eu acho que as histórias são tão parecidas, é muito engraçado. Nossa, mesmo, né? Sempre. E eu vejo que existem os amigos e os familiares que são para festa, né? Os amigos e familiares para pau para toda obra. Quando você está com dinheiro no bolso, de preferência. Então, e com o tempo a gente vai selecionando, acaba ficando mais próximo de quem a gente, sei lá, tem essa troca, né? Você sabe que quando meu tio, irmão da minha mãe, faleceu, eu estava sentada com as minhas duas irmãs e uma prima da minha mãe, prima irmã da minha mãe, chegou para a gente e falou, ai, primas, a gente precisava marcar um jantar com a família, se reunir, porque a gente só se encontra nessas ocasiões. Quando a minha mãe viu ela falando comigo, minha mãe até saiu de perto. A minha irmã, uma grudou de um lado, a outra grudou do outro, porque conhece a gracinha que eu sou, né? Aí eu falei para ela, e qual é o objetivo desse jantar? Eu falei para ela, qual é o objetivo do jantar? Ela falou para mim, a gente conversar, trocar ideias, bater papo. Eu falei para ela, meu pai esteve doente durante 5 anos, você foi incapaz de ligar para minha mãe para perguntar se ela precisava de ajuda com as tias, porque as tias eram comuns, e quem cuidava era minha mãe e meu pai. Eu falei, você foi incapaz de ligar para minha mãe para perguntar para ela se ela precisava de ajuda. Você nunca telefonou para nós em nenhum momento. Falei para ela, esteja certa de uma coisa, o dia que a minha mãe partir, eu não vou avisar ninguém da família dela. E se as minhas irmãs avisarem, vão passar vergonha, porque eu vou botar para correr. Claro que eu não ia fazer isso,
Mas, na hora, eu não perdi a chance de botar para fora o que eu estava sentindo. Porque a gente sabe que tem pessoas que querem ainda tripudiar em cima da gente. A gente é espírita, a gente tem que ser correto, mas a gente não precisa ser idiota. Certo? Então, não quero. Está tudo certo, a gente vai conversar, eu rezo por eles, está tudo bem. Mas o contato é... Entendeu? A minha tia precisou... a minha tia, que era minha tia-avó, né? Irmã da minha avó, que minha mãe cuidava, ela precisou passar para o meu pai uma procuração, para o meu pai cuidar das coisas dela, porque minha mãe não conseguia, porque trabalhava, né? E meu pai já estava aposentado. Ela passou para o meu pai, ela falou, Silvio, não me abandona, não me deixa, porque se você me deixar, eu estou perdida, todo mundo vai acabar comigo. Meu pai foi com ela até o último suspiro dela. E os dois estão enterrados juntos. Eu dou uma sugestão. Quando vem alguém, algum parente, algum amigo, né, entre aspas, a gente fala assim, vamos marcar um jantar, sim, só que você não marca a data nunca, deixa em aberto. Isso, deixa em aberto. Deixa em aberto. Você quer ver outra coisa? Você dá o endereço, né? Você nunca dá o endereço, da nossa casa. Dá o telefone. Fala, não, vamos combinar. Houve uma época que a gente morava, que a gente comprou uma casa na praia, na Praia Grande, e foi morar na Praia Grande. Aqui em São Paulo, ninguém visitava a gente. O que chovia de visita na Praia Grande, aí eu não precisei falar nada. Meu sogro tomou a atitude que precisava. Isso é normal, viu? Então, nós somos assim, né? Ser humano é essa graça. Ponto final. Vamos nos melhorar. Não é isso? Vamos encerrar, meus amores lindos? Vamos Você lá? faz a prece? Faço. Então, vamos acalmando os nossos corações, nos acomodando, agradecendo a Deus e a Jesus por esse momento tão especial que a gente tem de troca, que já está fazendo falta para mim. Então, agradecer esse momento abençoado de troca, agradecer a Deus, a Jesus, por tudo que a gente aprendeu e trocou esse ano. Que ano abençoado nós tivemos. Que Deus continue nos guiando nessa seara de aprendizado, de serviço, de muito trabalho e muito estudo. Que a gente se melhore a cada dia, que a gente consiga fazer dessas obras o nosso referencial para a nossa reforma íntima. Que sejamos mais condescendentes conosco, que nos cobremos menos. E dos outros, a gente apenas tem que relevar. Não compete a nós julgar, criticar, cobrar. Isso é a cargo deles e de Deus. A nós cabe cuidar do nosso comportamento, do nosso pensamento e das nossas palavras. Sejamos amorosos, sejamos felizes. É possível ser feliz, sim, doando amor, doando tempo, dividindo o que temos. Então, que Deus nos transforme cada dia mais num ser humano melhor. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos fortaleça a fé diariamente, que Deus nos ensine e segure a nossa mão nos guiando pelo caminho, e que a gente não solte dele em momento nenhum das dificuldades que tivemos que atravessar, porque hoje nós sabemos que teremos que passar pelas dificuldades, mas hoje também sabemos que não estamos mais sozinhos. Então, que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana maravilhosa e que esse estudo tenha sido de grande proveito para todos vocês. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Só antes de finalizar, a semana que vem vai ter um trabalhinho também, eu vou colocar no grupo, é uma questão por pessoa, diferente, né? Uma questão para cada um. Vocês vão me ajudar a fazer a aula, que nem eu tenho feito nos trabalhos anteriores. Não precisa se alongar muito nas questões, não é uma coisa assim, é uma questão tudo relacionada com o livro, com os capítulos do 11 ao 20. Então, está tudo numerado, está tudo explicadinho, tá, para vocês me ajudarem a terminar, tá bom? A aula, tá bom? Tá bom. Eu não vou, tá? Eu não vou ajudar nada. Quem, por acaso, não puder comparecer, já sabe que a pontuação do final vai ficar meio comprometido. Mas, de todo jeito, me manda a questão, né? A gente pode ser que um anjo da guarda nos envolva e a gente consegue dar um pontinho aí. Isso.
Mas a intenção é que todos possam participar, tá ok? Isso. Tá bom. Deus abençoe a todos. Eu não vou ajudar na aula que vem coisa nenhuma, tá bom? Nossa, a revolta. Vou lá para casa, eu vou lá para a casa transitória, onde estão os espíritos revoltados. Yara, superior, Yara. Você tem que ajudar nós. A Yara tem que e a ajudar. Luzia vão ser professoras do Básico 3 o ano que vem? Então, deixa eu comentar com vocês. Eu não estarei mais nesse horário, porque nesse horário eu vou participar dos trabalhos dos suicidas. Então, se vocês continuam nesse horário, provavelmente a gente não se veja. Mas nos veremos no GEMB e vocês têm o nosso telefone. O ano que vem eu não darei aula. Excepcionalmente, o ano que vem eu não darei aula. Mas que folga, hein, Luzia? É que eu vou ter que fazer, eu vou ter que viajar, e aí é justamente no período de aula, né? Não é no período de férias. Né? E aí, para deixar a minha colega, né, ou colega, ficar meio comprometido, não dá, né? Então, eu prefiro me afastar. Um colego? Então, mas aí eu vou trabalhar em outra para não continuar no mesmo esquema de três vezes auxiliando, eu vou continuar também, mas sem dar aula. Só o ano que vem, o outro ano eu pretendo voltar. Eu gostei dessa brincadeira, adorei brincar disso. Gostou, né? Mesmo. Eu também gosto. É um trabalho muito bom e a gente, enquanto educador, tem que se aprofundar mais. Então, é uma grande possibilidade de você estudar mais, né? Então, se você não está... nossa melhoria. Você não está participando de aula, né? Então, é uma maneira de você continuar estudando, né? Tá certo. Isso quando o Costa não manda para a gente, olha, vai ter tal curso, posso fazer a sua inscrição? Já. Aí a gente vai correndo. É assim, ele manda zap para a gente. Posso fazer sua inscrição? Aí eu mando aquelas carinhas vermelhas fazendo assim para ele. Até parece. Então tá bom, meus amores. Fiquem com Deus. Boa semana. Boa noite. Obrigada.